um povo que é abençoado. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles enviados que foram até Balaão voltam e vão até Balaque e diz para Balaque: olha Balaque, ele não aceitou. Balaque é insistente. Balaque agora vai trazer mais Marias, e Balaque agora vai enviar pessoas mais honrosas, pessoas de mais estatura, pessoas de alto cargo, para falar com Balaão. Chegam até Balaão, vão até Balaão. Balaão escuta a mesma coisa. Só que agora a resposta de Deus para Balaão é: pode ir. E aí a Bíblia diz que agora Balaão vai. Quando Balaão saiu, a Bíblia diz que a jumenta dele vê um anjo, e a jumenta para no meio do caminho. A jumenta está vendo o que os olhos do profeta não estão vendo. A jumenta está observando o que os olhos daquele que ouve a voz de Deus e fala a palavra de Deus não estão vendo. A Bíblia diz que agora a jumenta vai parar, Balaão vai bater na jumenta. Isso ocorre por 3 vezes, ao ponto de Deus permitir com que a jumenta agora abra a boca e fale: há quanto tempo eu estou convosco? Nunca te desobedeci. Por que você me espanta? Diz a Bíblia que Deus abre o olho de Balaão, e agora ele vai ver o anjo com uma espada prestes a cortar a cabeça dele. O interessante dessa história é que a jumenta está vendo que o homem de Deus não está vendo. É porque o homem de Deus está com o coração na onde não era para estar. Jesus, ele já vai dizer na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo número 5, que não podemos servir a 2 senhores. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei em que está voltado o teu coração, eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você está precisando, mas normalmente por conta das nossas precisões, das nossas carências, a gente tende a se preocupar. E Balaão estava ali agora, envolvido pelo dinheiro, envolvido pelas finanças, envolvido pelas riquezas. Agora Balaão deixou de entender o Deus dele, deixou de entender a obra do Deus dele e passou agora a ter o coração voltado às riquezas. E Jesus, ele vai falar para a igreja do Senhor: não dá para servir a 2 senhores. Oh, glória. Não dá para servir a Mamon e servir a Deus. Ou há de se devotar a um, desprezar o outro, ou vai desprezar o outro e se devotar a uma. E aleluia, a palavra de Deus para a tua vida. Aleluia, eu vou liberar para você hoje. Aleluia, se submeta a Deus. Persevere, aleluia, em Deus. Eu sei que vai vir a carência, eu sei que vai vir o tempo da precisão, eu sei que você quer conquistar algo melhor, eu sei que você quer construir algo melhor, eu sei que a gente precisa do dinheiro, eu sei que a gente precisa da riqueza, só que Deus está dizendo para você: vai vir tempo de dificuldade. A Bíblia diz que o justo passa por muitas provações. Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Eita, glória a Deus. Então vai ter hora que você vai ter necessidade, só que não se corrompa. Não aceite o que Balaque está vindo te oferecer. Não aceite o que o Deus desse século está querendo te oferecer. Dentro dessa palavra, a minha ênfase não é isso, mas papai do céu quer falar com alguém. Glória a Deus. Se Deus te prometeu em primeira instância, não importa o que os profetas de Baal estão falando. Se Deus te prometeu em primeira instância, não importa o que tua mente está falando. Se Deus te liberou uma palavra de primeira instância, você é o Israel de Deus. E Deus liberou uma promessa sobre a tua vida, que você seria abençoado. Nem que ele solte com a boca dele, olha que você é um amaldiçoado, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Olha, Deus está dizendo: prometeria a ele e não cumpriria. Pode se levantar, pode ser desfrutado.
libertinagem, a imoralidade. Outros sim, também tem os que sustentam da mesma forma. A doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas é uma falsa graça. É uma graça que é de graça. É uma graça que não me coloca obrigações. Qual é a obrigação do crente na graça? A obrigação do crente na graça é obedecer. A obrigação do crente na graça não é viver desenfreadamente. Uma liberdade que te leva à libertinagem. Tudo posso. Não. A obrigação do crente na graça é obedecer. Não é porque nós não estamos na lei que a lei não serve. Por exemplo, a Bíblia diz que uma das leis era não matarás. Não é porque eu estou na graça que eu tenho que matar. Uma das leis era não deitar com a mulher do próximo. Não é porque eu estou na graça que eu tenho que deitar com a mulher do próximo. Mas a doutrina dos nicolaítas, segundo os estudiosos vai dizer, Reverendo Hernandes Dialogos vai dizer que eles, quanto mais pecavam, eles pregavam. Quanto mais você pecar, mais a graça de Deus ela vai ter força na tua vida. Ou seja, a graça é uma liberdade agora para você viver do jeito que você quer. E isso estava sendo sustentado na igreja de Pérgamo. Eu quero te dizer uma coisa: não transforme a graça em libertinagem. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Diz a Bíblia Sagrada que essa doutrina estava sendo sustentada pela igreja de Pérgamo. E Deus lhe disse: eis que virei contra ti com a espada da minha boca. Eis que virei contra ti em juízo. Quando a gente volta de novo para Balaão, para Números capítulo 25, diz a Bíblia que Balaão, depois de tentar levantar altar e amaldiçoar o povo, não deu certo. Como diz o ditado, tiro saiu pela culatra. Em vez de abençoar, eu declaro mais uma vez: o povo é abençoado, não tem como amaldiçoar. É o povo meu, é escolhido meu, é propriedade minha. Então, Balaão agora, a Bíblia vai mostrar, segundo a revelação do Apocalipse, segundo o que Jesus revela no Apocalipse, que Balaão estava ensinando as mulheres midianitas se juntar com os homens hebreus. E isso estava gerando uma prostituição. Balaão estava sustentando essa doutrina. Balaão estava fazendo o povo se perverter com as midianitas, com as moabitas. E o texto vai dizer que a ira do Senhor agora ia vir sobre os filhos de Israel. Você observa que o inimigo não conseguiu por um lado, ele tentou por outro. Observa que o nosso inimigo é astuto. Ele não conseguiu através da maldição da boca do profeta, mas agora ele vai doutrinar o povo para o povo cair através de uma falsa doutrina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora o povo vai seguir com as filhas dos medianitas. A Bíblia diz que se levanta um sacerdote, filho de Eliezer, por nome de Finéias. Finéias, ele pega a espada, glória, e agora ele vai matar aquele que tinha sido ferido. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se apartou dos filhos de Israel. Só que você observa que teve um começo, você observa que teve um culpado. E a Bíblia diz que passando mais um pouco, Números capítulo 31, esse culpado agora vai ser a espada. Onde ele estava no meio dos moabitas, estava no meio dos midianitas. Talvez ele começou no meio de nós, só que agora ele está indo e está voltando, e está trazendo coisa ruim para o nosso meio, está trazendo doutrina de Deus. Talvez tenha dos
Deixa eu pensar um pouco aqui para você.
segundo. Isso aqui é muito sério, falo diante com toda a responsabilidade. A quem está no segundo, se não sabe, agora você sabe. Mantenha a fidelidade do sim no segundo casamento. Se está no terceiro, misericórdia, amém. Mas se você não sabia dessa verdade, que eu creio que sabia, eu não sou sabichão aqui. Mas se está no terceiro casamento, agora mantenha o sim nesse terceiro. A verdade está sendo pregada, você não é mais inocente. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Deus não te perdoa o teu passado, mas agora diante da verdade, calma, saia. Mantenha o teu sim. Pede perdão para tua esposa. É 70 vezes 7. Só que os nicolaítas, a doutrina deles é que quanto mais a palavra pecar, pode pegar, pode constituir. Depois vai lá e pede perdão e Deus perdoa. A graça vai alcançar até o fim. De fato, a graça alcança. Só que nós não podemos ultrajar o Espírito da graça, vituperar o Espírito da graça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que pensa que a lei matava mais ele, a graça mata pior. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é só amor, ele é santo. Diz a Bíblia que quando Ananias e Safira foram até Pedro, Pedro estava cheio do Espírito Santo até o tutano. Ele chegou até Pedro: olha Pedro, aqui está o dinheiro que nós vendemos a casa. Só que ele mentiu. Pedro fisicamente não estava sabendo de nada, mas quem estava com Pedro falou para Pedro: olha, eles estão mentindo. A Bíblia diz que eles caíram no rio, Ananias e Safira, porque mentiram para o Espírito Santo. Jesus vai falar que na lei a pessoa morria por adulterar, por se deitar com a pessoa. Na graça, Jesus vai dizer: se a pessoa só olhou para o saco de ladinho, já pecou contra Deus. A graça de Deus te ouvir exige obediência. Precisamos entender que a graça não é liberdade para viver no pecado, mas ela vai te capacitar através do Espírito Santo. É por isso que precisamos manter a comunhão aqui, porque quem transforma é o Espírito Santo, quem te capacita é o Espírito Santo, quem te convence é o Espírito Santo, quem vai te mostrar como você deve fazer, como você deve obedecer é o Espírito Santo. E o Consolador, que virá da parte do Pai, ele nos mostrará toda a verdade. Ele vai mostrar para mim e para você que aceitamos a Cristo todo o caminho, toda a verdade, não onde foi o pecado. Sabe qual é o problema do falso evangelho, da falsa graça? É que ela não tem o Espírito Santo. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aí a pessoa está na porta larga, a pessoa está no falso evangelho, e aí não tem como ela mudar, viver em novidade de vida, porque não tem o Espírito Santo. Mas a pessoa que está na porta estreita, a pessoa que está escutando